falou semana passada, várias casas onde houve cura, onde houve conversão, onde houve tratamento, onde houve confronto, onde houve manifestação do Espírito Santo. Na casa de Cornélio, por exemplo, foram todos batizados. Onde houve conversão, como na casa de Zaqueu, hoje chegou salvação a essa casa. Onde houve cura, como foi na casa de Pedro, e assim sucessivamente. Então, hoje nós vamos falar também o que acontece, o que nós estamos buscando, o que nós estamos esperando no Senhor, ou melhor até, não é esperando, o que nós estamos realmente vivendo e temos que viver no Senhor, nas nossas casas. Não simplesmente a nossa casa, mas a nossa casa agora com intencionalidade, com o entendimento do Senhor operando nas nossas casas, nos nossos lares. Dentro dessa revelação. E hoje eu vou trazer 2 textos que se somam a todos aqueles textos das casas. Nós falamos de casas no Novo Testamento, nos Evangelhos, falamos das casas no Livro dos Apóstolos e falamos das casas importantes para o apóstolo Paulo. Nas diversas cidades onde o apóstolo Paulo esteve pregando o Evangelho. Talvez, irmãos, aquilo que a gente está estudando, aquilo que a gente está ministrando, talvez não, é bem possível que este assunto não seja um assunto da moda, não seja um assunto que até que a gente queira, ou que a gente gostaria até de ficar tratando, a gente quer uma coisa mais, que toca mais na nossa emoção, a gente quer uma coisa assim, mais para o nosso momento individual. Mas eu gostaria de salientar, relembrar aos irmãos, que isso que nós estamos vivenciando, irmãos, isso que nós estamos pregando, que é a espinha dorsal da igreja, que é o discipulado, é isso que vai fazer diferença real, verdadeira e duradoura na vida de cada um de nós. Então que nós possamos, com toda a intrepidez, pregar e viver isso na nossa congregação, nas nossas casas. Porque se nós não fizermos isso, nós vamos ficar vivendo só o agora, só o hoje, só o que eu estou precisando hoje. Como nós falamos aqui, o que eu quero comer hoje, a fome que eu estou tendo hoje. E você nunca vai ter o que dar de comer, e nós nunca vamos ser verdadeiramente alimentados. Tá bom? E hoje eu quero compartilhar 2 textos, e eu iria começar com Atos 2, que é um texto que a gente já conhece mais, mas então eu vou fazer o contrário, eu vou começar com 1 de Coríntios, capítulo 14. A partir do verso 26. O texto vai estar sendo projetado. Olha que pergunta o apóstolo Paulo está falando, isso aí já é capítulo 14. E o contexto do capítulo 14 são os dons espirituais, que é algo que em algum momento a gente vai precisar tocar aqui. Ele está falando, quando vos ajuntais, irmãos, vamos fazer o quê? O que ele vai fazer? A igreja vai se reunir. O que vai fazer? Aí ele diz assim, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Aí o que ele diz? Faça-se tudo para edificação. Então,
O que é a célula? Ou o que deve acontecer nos nossos encontros? Repare que aqui ele não diz célula, ele não diz culto. Ele diz, quando vos ajuntais. Então repare bem. Aqui nós estamos reunidos. Durante a semana a gente está reunido na célula, mas nós não estamos presos a isso. Nós lemos semana passada, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, em meu nome, diz o Senhor, né? Ele se faz presente. Então, uma coisa, eu estou reunido com você, a gente está ali, foi fazer uma coisa ou outra, mas nós estamos criando em nós, estamos desenvolvendo em nós aquela sensibilidade, aquele entendimento que precisamos estar juntos sempre, o máximo possível, no Senhor. A gente não quer estar junto para ficar trocando conversa fiada, irmão. Eu estou dizendo que eu não vou brincar com meu irmão, que eu não vou me divertir, não vou falar sobre futebol, não vou falar sobre o Palmeiras que perdeu hoje para o Flamengo, não estou falando isso. Né? Josué olhou feio para mim. Não é que a gente não tem essa liberdade, óbvio, não é que a gente não vai, os jovens não vão se unir e vão jogar um videogame lá, igual o Mateus joga com os jovens lá e perde. Não é que as irmãs não vão se reunir, vão fazer um estudo ali ou melhor, uma culinária, uma coisa que elas gostam de fazer, de casa ou do trabalho, não, ou sobre moda, não, nós não estamos falando isso. Mas isso não é a prioridade, não é o foco nosso, irmão. Quando nós, crentes, nos reunimos, um tem salmo, um tem doutrina, um tem revelação, um tem língua, um tem interpretação. Eu tenho algo para dar, algo para compartilhar, algo para trocar, algo para ministrar, e também estou ali necessitado de receber algo. Nós precisamos, irmão, estar aprendendo a estar junto e ter uma oração. Estar junto e tem uma palavra que eu queria compartilhar aqui. Fui lá na casa do Jean, fui lá pegar guando lá em São Mateus. Finalmente, né, as irmãs tiveram misericórdia lá, Ana Paula juntou lá, digamos, estamos orando, um saco de guando. Aí eu fui lá para pegar guando. Aí fui lá fazer o quê? Eu fui lá pegar guando, banana maçã. Fui lá. Mas, irmão, eu posso... Como é que você está? Como é que estão as coisas? Como é que está seu pai? E Aldir, como é que está? Vamos fazer uma oração? Ó, tem uma palavra de Deus. Quem pode dizer amém? Amém? Nós somos crentes, irmãos. Não, você senta aqui, vamos tomar um café aqui, né? Esse leite aqui é das vaquinhas lá de Paulinho. Leite aqui, direto aqui da vaquinha lá de Paulinho. Ô, glória, aquele leite vem aquela nata gostosa. Né? Aquele leite que só quem tem estrutura pode tomar. Entendeu? Não, irmãos, que bênção, que alegria. Senhor, nós te agradecemos por isso aqui. E Jesus está reinando no nosso meio. Quarta-feira, nós fomos lá para a casa de Ilza, teve célula, tivemos mais uma vez o privilégio de estar lá. Aí demos carona para um irmão que até embarcou, o Diogo. O Diogo veio domingo. Aí nós, quero voltar, quero estar junto. Que maravilha, pô. Então vamos na célula quinta-feira. Não, quinta-feira eu estou embarcado. Então vamos na quarta. Aí no carro a gente já vai conversando. Ele já foi falando, pô, aconteceu uma coisa chata lá em casa, aconteceu assim, papá, pé. E a gente está vivendo o reino. Não é aqui que eu vou ser crente. É todo dia, toda hora. Não é só na célula. Então, o que a gente
acredita e precisa viver dentro das nossas casas. A célula é um lugar de edificação. Põe lá o texto. O que ele diz que acontecia lá? Salmo, um louvor, digamos. Doutrina. Ó, irmãos, eu aprendi uma coisa na palavra, quero compartilhar. Tem língua, interpretação, ou seja, a manifestação de um dom espiritual. Faça-se tudo para edificação. A célula não é um lugar para um só falar, para um só orar, para um só ministrar, para um só cantar. Ele diz ali, ó, cada um de vós tem alguma coisa. Cada um de vós. Aqui no templo não dá para todo mundo, dá oportunidade para todo mundo, mas as casas são o lugar para a gente fazer isso, para a gente compartilhar, para a gente falar, para a gente se expressar, para trazer uma dúvida e para nós sermos tratados e curados pelo Senhor em nome de Jesus. Então ele vem trazendo isso, o apóstolo Paulo está falando que é para fazer tudo para edificação. Então, por que o povo se reunia nas casas? Porque é um lugar de edificação. É um lugar onde cada um vai poder ter, aquela frase que Clebinho gosta muito de falar, trazer a sua porcentagem de Cristo. Cada um vai trazer um pouquinho daquilo que está vivendo. Às vezes, irmão, só traz tristeza naquele momento, só traz problema, só traz angústia, mas ele vai sendo curado pelo corpo, vai sendo tratado, daqui a pouco ele está trazendo louvor, daqui a pouco ele está trazendo bênção, daqui a pouco ele está trazendo testemunho, daqui a pouco ele está trazendo alegria. Eu ouvi um testemunho maravilhoso essa semana, aliás, desde semana passada, de um jovem senhor que esteve conosco no nosso último convívio, lá na Flecheira. Irmãos, quem foi, percebeu a singeleza, estamos ali, o objetivo é estar junto, é sentar. Eu tive a oportunidade de sentar com inúmeros irmãos e conversar, de tocar ali um pouquinho, de receber de irmãos, coisa muito simples e singela. E esse visitante esteve lá e recebeu oração. E olha só que coisa maravilhosa, o testemunho. Desde aquele dia, essa pessoa falou, eu não estou envolvido, não estou praticando uma situação que estava fazendo tão mal na minha vida. Eu não vou ficar aqui entrando em detalhe. Uma coisa linda. E aí essa pessoa foi tocada, impactada. Pelo quê? Pela graça de Deus no meio da igreja. E é isso que diz lá em Atos capítulo 2, que é o segundo texto que eu quero trazer hoje para nós, bem conhecido. Então, nós somos edificados por doutrina. Você é doutrinado na célula. Como que você é doutrinado? Pela vida, vivência. Pela palavra ali que vai sendo proclamada e ensinada. Por revelação, nós vimos lá, 1 de Coríntios 14, o Espírito Santo vai revelando, trazendo revelações. Irmão, quantas vezes, lá na célula mesmo, eu já tive isso. Irmãos, olha, eu tive um sonho, eu tive uma revelação com você, meu irmão. Na célula, é ou não é verdade? Os irmãos aqui que frequentam lá. Quantas vezes isso já aconteceu? Ó, irmão, essa semana eu estava orando por você e Deus trouxe uma palavra assim, assim, assim. Então, louvado seja Deus por isso. E lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, texto bem conhecido, já lá quase no finalzinho, verso 41 em diante, depois que
Verso 41 diz: de sorte foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Quase 3.000 pessoas, irmão. Olha que coisa maravilhosa. Uma situação, pelo Espírito Santo, através da vida de Pedro, 3.000 batismos, né? Diz aqui que agregaram-se quase 3.000 pessoas, 3.000 almas. Aí eu conversei semana passada aqui com os irmãos. Aonde que esse povo vai se reunir? Onde você vai colocar 3.000 pessoas? Não tinha um galpão lá naquela época em Jerusalém, não tinha prédio, não tinha mega igreja. Esse povo tem que ser cuidado. Quantos estavam reunidos ali no dia de Pentecostes? Quantos estavam reunidos ali? Discípulos. Quantos discípulos? Lá no cenáculo? 120. Quem faz aí para mim 3.000 dividido por 120? Faz aí. 25. Então, olha só. Nós fomos cheios com o Espírito Santo. Cada um aqui vai ter que dar seu jeito aqui com 25 pessoas. 30 pessoas. E aí você vai vendo o mais maduro, vai vendo o irmão mais capacitado. Ah, mas tem uma casa ali que dá para botar mais, dá para botar 40. Eles tiveram que se virar. Eles tiveram que dar o jeito deles para discipular. Porque Jesus falou em Mateus capítulo 28 o seguinte: ide fazer discípulo. Não falou, ó, faz uma campanha, vai se converter todo mundo e depois cada um se vira, não. Faz uma conferência, 3.000 almas se converteram agora, cada um por si. Não é isso que Jesus ensinou. Jesus não falou para a gente fazer prosélito ou fazer novo convertido. Jesus falou para a gente fazer discípulo. E aí 3.000 almas se batizaram e Jesus falou lá em Mateus 28, fazer discípulos todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois ele continua ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho falado. Como é que eu vou ensinar esse povo? Muito embora ali a maioria esmagadora fosse judeu, e houvesse ali ainda o templo de Herodes, que posteriormente foi destruído pelo general Tito, foi destruído e não ficou pedra sobre pedra, não teve mais templo. Muito embora ainda houvesse templo, o templo não poderia ser o lugar do discipulado, porque não havia discipulado no templo. Eles foram levados para as casas, para os cenáculos, às vezes para debaixo de uma árvore. E eles começaram a viver o Evangelho e a serem ensinados e ministrados pelo poder de Deus. O Brasil precisa ser discipulado, irmãos. Isso precisa começar dentro das nossas igrejas, porque nós mesmos estamos, às vezes, há tempo dentro da congregação e não estamos vivendo o discipulado. E aí continua dizendo o texto, pode passar. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, célula é um lugar de perseverança. Então, nós falamos que célula é um lugar de edificação. E célula é um lugar de perseverança. É um lugar onde a gente tem que perseverar. Eu estive com um irmão querido também, acho que eu até comentei aqui com a igreja, e falava para esse irmão da seguinte maneira: irmão, nós contamos com você, o seu compromisso. E ele dizia assim: olha, pode contar, mas quando não estiver bem, quando não estiver muito legal, quando for um dia assim, meio, eu não vou.
Eu falei, entendi, mas está errado. Mas está errado. Olha só, na maior amor, amizade, bate-papo, está errado por quê? Aí eu comecei por um argumento carnal humano. Você hoje não está bem. Você não vai trabalhar? Tem que ir trabalhar. Você tem um filho, você tem que cuidar do filho. Se você tem que prestar... Eu não estou falando naquele dia, não estou falando de você não estar bem, que você está doente. É uma situação que realmente você nem querendo, você está... É uma força maior, né? Que ele fala, motivo força maior. Agora, hoje foi um dia difícil. E eu falei para ele, inclusive, pai, você não sabe que dia difícil eu passei e estou aqui hoje com você. Você não faz ideia. E se nós só temos salmo, só temos palavra, só temos comunhão, só temos vida, quando está tudo bem, então quem é que está no trono? Quem é que está no controle? Eu não estou dizendo que em um determinado momento, não estou entendendo? Eu estou falando que a nossa carne, as circunstâncias, não podem nos mover. Estou dizendo que eventualmente aconteçam situações, mas isso não pode ser o Senhor da nossa vida. Hoje eu estou meio mal, briguei com meu filho, ou tive um problema no trabalho, estou aborrecido. É o dia que você tem que ir, é o dia que a mirra tem que escorrer pura. É o momento que você foi machucado, é o momento que você discutiu, é o momento que está tudo contrário. Senhor, eis-me aqui, eu não sou nada, eis-me que eu preciso da comunhão, eu preciso dessa revelação do reino. Hoje eu tenho uma coisa mais interessante para fazer. Irmãos, a gente precisa... Abrindo-se parêntese, estamos aqui, é um dia de domingo. Por que não está reunido, irmão? Por que não está reunido? Nós temos falado isso, e vai chegar um momento que o Senhor vai pedir conta de cada um de nós, irmãos. Porque nós temos que perseverar. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Se nós não perseverarmos na doutrina, na direção que Deus vai nos dando, o que será de nós, da igreja? Nós precisamos perseverar. Você está batido, está cansado, irmão, segura aqui um pouquinho na minha mão, deixa que eu pego na frente aqui agora, fica um pouquinho para trás, tal, mas depois a gente reveza. Nós temos que perseverar, nós temos que nos ajudar. Eles perseveravam na doutrina, perseveravam na comunhão. Coisa que precisa de perseverança, comunhão. Nós não queremos, irmão, viver uma comunhão só de fala. Para a gente viver uma comunhão real, a gente tem que comer muito angu ainda. Nós temos que perseverar. Nós temos que rasgar o coração. Não adianta eu chegar, tá bom, já aprendi, Atos 2, coisa e tal. Não é isso, irmão, não nos falta conhecimento. Lá em 1 de Coríntios, depois a gente volta para aí, Daniel. Repara só. 1 de Coríntios, capítulo 1. Olha como é que era a igreja. A igreja mais problemática, né? Era a igreja em Corinto. Mais cheia de problemas. Olha o que diz no versículo 5. Do capítulo 1. Porque em tudo foste enriquecidos. Olha só, em toda palavra, não faltava palavra. Em todo conhecimento, faltava conhecimento. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falta nenhum dom. Tinha todo dom, todos os dons. Faltava dom. Só que aí no verso 10 ele diz assim, rogo-vos, então, mas eu peço a vocês que faleis
né? Rogo-vos pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental. Então você repare que a igreja de Corinto, muito embora tivesse conhecimento, tivesse os dons, era uma igreja que estava imatura na fé nesse sentido. E nós queremos, irmãos, fazer o caminho inverso disso. E isso precisa de perseverança. Então é um lugar de perseverança, de comunhão, partir do pão e orações. Nós queremos falar ainda esse mês sobre palavra e oração na célula. A gente viver isso na nossa vida cristã. Volta para Atos 2. A célula é um lugar de desenvolvimento. Diz lá, a partir do verso 43, Dan, que em toda alma havia temor. Então, nas casas começou a desenvolver temor de Deus. Temor do Senhor é princípio de sabedoria. Desenvolvimento de maravilhas. Diz que muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Irmãos, se nós vivemos isso, nós vamos começar a ver as coisas acontecerem em nome de Jesus. Comiam, vendiam as suas propriedades, 44, e todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Irmãos, é algo que vai se produzindo na célula, é uma cultura de relacionamento. Eu gostaria que você gravasse essa palavra no seu coração, essa expressão, cultura de relacionamento. Um evangelho baseado numa cultura. O evangelho é uma cultura de relacionamentos. E é essa cultura de relacionamento que é a marca e o legado da igreja. Não é uma programação, irmãos. Não é esse o legado. O legado é o perfume de Cristo, a vida de Cristo através do corpo, através da igreja. Então é um lugar de temor, é um lugar de maravilhas, de cultura de relacionamento, de unidade, é um lugar de louvor, porque olha o que o texto diz, né? Estavam juntos, tinham tudo em comum, uma cultura, vendiam suas propriedades e bens, repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Pode ir. E partindo pão em casa todos os dias, eles comiam juntos com alegria, todos os dias no templo, partindo pão em casa, e perseverando unânimes, todos os dias no templo, partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Louvando a Deus, havia louvor, caindo na graça de todo o povo, e todos os dias ia acrescentando o Senhor à igreja, aqueles que haviam de ser salvos. Então, amados, as nossas casas, nossas células, os nossos encontros, eles precisam ser um lugar de perseverança e de desenvolvimento, de crescimento. Você repara que a cereja do bolo ali foram tantas almas que iam sendo acrescentadas a cada dia. Ontem nos jovens eu vi 2 almas ali. Sexta-feira vi uma alma indo lá na casa. Semana passada nós recebemos alguém que foi fruto lá do trabalho lá no condomínio. Então, irmãos, a cada dia, a cada semana, nós vivendo o Evangelho do Reino, vivendo isso, as coisas vão acontecer desta maneira em nossas vidas e na vida da igreja. É isso que nós desejamos, é isso que nós cremos. E é isso que nós precisamos ministrar e precisamos buscar. Essa semana, hoje a gente estava falando isso lá em Cabo Frio, nós estamos fazendo
algumas células itinerantes. São todos, mas estamos fazendo algumas células itinerantes. Por exemplo, essa semana nós vamos, a Nascedouro vai para Baleia. E quantas almas nós tivemos lá que ouviram, receberam do Senhor no mês passado e já estamos orando por elas nessa semana. Mês passado estivemos em Cabo Frio, na casa de Raí, Jéssica. Já estamos orando pelo nosso próximo encontro, vai ser quinta-feira, sem ser a semana outra. Irmãos, aí talvez você fale assim, às vezes isso aí é zero de emoção para você. Sabe por que é zero de emoção ainda? E eu entendo isso. Porque você ainda não está experimentando e vivenciando essa paixão no seu coração. Nós perdemos a paixão pelas almas. Nós perdemos a paixão da expansão do reino. E eu acredito muito que o Senhor quer reacender isso. Mas você não precisa estar sentindo nada. Você tem que obedecer aquilo que a palavra de Deus está falando. Faça o que a palavra de Deus está falando, obedeça, siga as instruções das Escrituras, que a sua vida vai mudar e o sentimento vem como um efeito colateral. Primeiro lugar, você tem que estar obediente à palavra. E nós estamos na palavra entendendo que a igreja não é o prédio, não é a instituição. A igreja são relacionamentos, é a justa operação do corpo de Cristo, cada um de nós, para a glória de Deus Pai. E assim o reino vai se desenvolvendo e você vai começar a experimentar, vivenciar coisas novas no Senhor, como tem sido o testemunho de alguns irmãos que já estão vivendo isso, para a glória de Deus. Amém? Deus seja louvado. Vamos ficar de pé. Vamos orar, agradecer a Deus. Senhor, nós queremos entregar essa reunião, esse final de semana, essa semana tão proveitosa, tão rica. Senhor, eu vi tanta gente se reunindo, muito mais pessoas do que tem aqui nessa noite. Mas que o Senhor possa estar abençoando, ó Pai, esses irmãos, onde quer que eles estejam, para que seja durante a semana ou no final de semana, nós estejamos comprometidos com o reino, uns com os outros, com o nosso irmão, com a nossa congregação. Que essa igreja esteja tomando posição, que cada membro esteja tomando posição em nome de Jesus. Amém. E a posição que o Senhor requer de cada um de nós é uma posição sujeita à Tua palavra, que está sendo pregada, que está sendo ensinada, que está sendo vindicada aqui nesse lugar, onde a gente está perseverando, lutando a cada um de nós, e lutando com cada um de nós, a sermos discípulos de Jesus. Discípulos em movimento. Não é discípulo apenas na história passada, mas é na história contínua, vivendo o discipulado, vivendo o evangelho. Não é apenas vivendo um momento, mas é perseverando na doutrina, na oração, no partir do pão, na comunhão, no compartilhamento, no desenvolvimento. Faz assim, dá força a essa igreja, levanta cada um, desperta cada um, ministra cada um. Abençoa as casas, que essa semana, ó Pai, coisas maravilhosas aconteçam em cada lar, que haja testemunho no domingo. Que domingo seja aqui, ó Pai, eu quero profetizar nessa noite sobre essa igreja. Que domingo seja lugar de contar testemunho. Que domingo seja lugar de contar como os discípulos voltaram para se encontrar com Jesus. Falando, Senhor, olha em teu nome, os demônios se sujeitaram, foram expulsos. Gente foi curada, gente foi liberta, gente se converteu.
que nós possamos ter nos nossos domingos festejo, alegria, por contarmos tudo aquilo que o Senhor está fazendo na vida de cada um, de cada casa, de cada célula, que muitas maravilhas estejam acontecendo. Senhor, não na vida do pastor, não na vida do diácono, mas na vida da igreja, na vida daquele irmão, daquela irmã, daquele casal, daquele jovem, daquela criança, porque o Senhor chama um povo todo seu, escolhido, zeloso de boas obras. Senhor, que cada um tenha a sua experiência, que cada um possa dizer, eu ganhei uma alma para Jesus, eu orei por uma pessoa necessitada, eu testemunhei, que cada um possa ter a alegria de estar vivendo o propósito do Senhor. Fica assim conosco, ó Pai, porque tudo mais é secundário na vida do cristão. Essa é a nossa prioridade. Eis-nos aqui. Senhor, dispensa o teu favor, o teu socorro para cada um, naquilo que cada um aqui precisa, que a tua mão poderosa seja sobre cada um, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. A igreja diz amém? Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Dê um abraço ao seu irmão. Essa senhora querida aí, que veio com Stephanie, sua tia. Amém. Deus abençoe a senhora. Seja bem-vinda. Em nome de Jesus. Parece com ela mesmo. Semana passada funcionou. O microfone tudo certinho, aceso aqui, aceso lá, mas não funciona o microfone. Por isso que o áudio não está muito legal. Eu vou perceber o áudio está com uma diferença aí de semana retrasada para semana passada. Entendi. Hoje não funcionou normal. Funcionou? Sim. Que tem que ficar assim, ó. Acesinho. Sim. Fixo. Se estiver piscando, ele não funciona. Não está funcionando. Não está conectado. Estava normal. Falei com a rapaz, eu sou inimigo. Não pode. Mas amém. Eu vou, semana passada,